Oi, pessoal, eu sou Thaís Mantoani, vou estar com vocês falando em saúde, que é o podcast da Atlas Educacional. O tema de hoje são os cuidados e os tratamentos de feridas. Então vamos aproveitar que a gente está no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sino da notificação, porque tudo que pintar de novidade vai chegar primeiro para você. Aqui na mesa, compondo o time da Atlas, está aqui ao meu lado a Maristela Traude, que é enfermeira, instrutora em diversos cursos e também coordenadora pedagógica da Atlas. Bem-vinda, Maristela. Obrigada, olá Thaís, olá a todos que estão nos assistindo. Então, esse tema, Thaís, é um tema assim, muito importante, porque são muitos esses tipos de lesões que nós temos, né? Então, e são várias as causas, traumáticas, clínicas. E se um profissional estiver capacitado, ele vai fazer uma total diferença no cuidado desse paciente, né? E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Rodrigo Magri. Ele é enfermeiro, estomoterapeuta, é docente, é mestre e doutor em ciências pela Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto. E ele tem muita experiência nesse campo, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Maristela. Olá, Thaís. Olá, pessoal que está nos assistindo. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Eu acho que é um prazer poder bater um papo sobre esse tema que é tão importante e que está presente em qualquer ambiente de cuidado em saúde. É isso mesmo, em todos os lugares, né? Rodrigo, a gente queria, assim, primeiro que você nos falasse o que te levou a assumir essa área, né? Por que você escolheu a estomoterapia? Tá. Estomaterapia, né? O próprio primeiro termo, né? Antes falava ostomia, né? E agora já se fala estoma, né? Ou estomia. A estomaterapia, sem eu saber, ela sempre esteve presente aí na minha formação enquanto enfermeiro. Desde a graduação eu já me interessei aí pela questão das feridas. Tive a honra e o privilégio, né, o prazer de ter o meu TCC orientado por uma sumidade na área das feridas, que é a professora doutora Maria Helena Larcher Caliri. E fiz o TCC com ela na área de feridas crônicas, fui me apaixonando cada vez mais, e o meu mestrado e doutorado, né, na Escola de Enfermagem da USP aqui de Ribeirão Preto foi também no tema de feridas, sob orientação da professora Maria Helena Caliri. E quando eu já estava trabalhando, eu já tinha terminado as pós-graduações, me veio essa necessidade de expandir, porque eu trabalhei com feridas, mas a maior parte do tempo voltado para as lesões por pressão, que são feridas que depois eu vou falar um pouquinho sobre elas, tem uma prevalência imensa. E eu senti necessidade de ir além, não só pela minha prática docente, né, que já faz uns 7 anos, um pouquinho mais, que eu estou na docência do ensino superior, mas na minha prática profissional enquanto enfermeiro. E aí eu fui atrás da estomaterapia para, de fato, né, fazer uma especialização nessa área, que é uma especialização exclusiva para enfermeiros, para expandir os conhecimentos em outros tipos de feridas e outras áreas que a própria especialidade traz, né? Que a estomaterapia, ela é uma área que abrange, além das feridas, estomias, incontinências, fístulas, catéteres e drenos. É porque a gente pensa que é só ali lesão, né? E não é só isso, né? A estomaterapia surgiu mesmo, historicamente, das estomias, por isso esse nome. E aí outras áreas foram sendo incorporadas, né? Surgiu lá em 1958 a precursora, que chama-se Norma Gill. Ela nem era enfermeira, mas ela era uma pessoa com estomia, se não me engano, uma ileostomia. E ela começou a entender a necessidade e o desafio de cuidar desse tipo de situação, de doença, né? E de condição que ela tinha, e junto com o Dr. Rupert Turnbull, que é considerado o pai da estomaterapia, que era um cirurgião
eles desenvolveram a área. E ela foi a primeira estomaterapeuta, mesmo sem ser enfermeira, mas entendeu que a enfermagem era quem deveria cuidar e quem tinha competência para assumir esses cuidados. E aí foi crescendo, né, essa área no mundo. Hoje temos uma associação mundial, né, de estomaterapia, que é a World Council of Enterostomal Therapists, que é a WCET, a gente no Brasil fala bastante a sigla, e no Brasil também. Temos a nossa mãe brasileira da estomaterapia, que é a professora doutora Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos. Ela é professora da Escola de Enfermagem da USP de São Paulo. E ela fundou o primeiro curso de estomaterapia aqui no Brasil, e até hoje é o nome na área de estomias, né? E aí outros expoentes foram aparecendo. E você chegou a citar a lesão por pressão. Isso. Em que ela é diferente de outro tipo de lesão ou de outro tipo de ferimento, assim? Como que o paciente chega até esse quadro de uma lesão por pressão? Certo. Quando se fala de ferida, Thaís, nós temos diversas. Temos as feridas agudas e as feridas crônicas, né? A lesão por pressão está dentro das feridas crônicas. Outras existem também com alta prevalência, né, que são as feridas de perna. Pessoas têm problemas de varizes, que aí a gente chama de úlceras vasculogênicas, o famoso pé diabético também, né, que também pode ser encontrado aí na literatura como úlcera neuropática. Uhum. Temos úlcera arterial, úlcera mista e a lesão por pressão. A lesão por pressão não é específica de membros, né, inferiores das pernas. Ela pode dar em qualquer lugar do corpo. E o próprio nome já explica um pouco. Lesão por pressão. Popularmente, o pessoal chama de escara. Mas a escara não é o nome dessa ferida. A gente já ouve bastante falar escaras. Já foi usado bastante esse termo, até na área da saúde, mas de uns bons anos para cá, acho que perto de uns 15 anos, mais ou menos, já mudou. E aí passou por úlcera de decúbito, aí depois úlcera por pressão, e atualmente é chamada de lesão por pressão. Ela é muito prevalente também em qualquer ambiente, como eu disse no comecinho. Onde tem paciente acamado ou paciente com limitação de movimento, ela pode ocorrer, porque ela se dá pela pressão prolongada e não aliviada em qualquer parte do corpo. Então, como falou, né, não é só um paciente que está hospitalizado, Não. É um cadeirante, é uma pessoa que tem uma Pode ser uma sensibilidade pessoa que está em diminuída. casa, né, que tem uma certa limitação, Sim, precisa sim. ser tratada ali, acamada em casa. Não só acamado, mas, por exemplo, pensar, uma pessoa que tem alguma deformidade na perna que tem que usar uma órtese, né? Ou qualquer dispositivo do fisioterapeuta, uma tala. Esse dispositivo também pode causar uma lesão por pressão a qualquer momento que fique em contato com a pele e não alivie essa pressão. Então, é um desafio em termos de cuidado em saúde, é um problema mundial, né? É um problema de saúde pública mesmo. E o tratamento para essas feridas? Além de todo o cuidado para que não retroceda, né? Quando há um tratamento contínuo e você vê que o paciente está melhorando, além disso, tem que ter também o cuidado para ele não regredir o tratamento. Olha, quando a gente fala de cuidado, não tem como falar disso sem falar um pouquinho de prevenção. Porque a prevenção é o carro-chefe. É o primeiro deles. É o primeiro deles. Porque a gente vive essa situação, né, da lesão por pressão ser um problema de saúde pública, justamente porque a prevenção é o primeiro desafio. Se fosse tranquilo, se fosse fácil prevenir, não estaríamos vivendo isso, né? Que não é recente, mas eu acho que hoje, com acesso à informação, está se tomando mais consciência do tamanho do problema, né? As medidas de lesão por pressão são as primeiras, assim, primeiro cuidado que a gente tem que pensar. Obviamente, depois vem o tratamento, mas a prevenção é
muito importante. A prevenção, acho que assim, a gente não quer chegar no tratamento, né? A gente quer fazer com que a prevenção seja muito bem feita para que não evolua para uma lesão, nesse caso, né, uma lesão por pressão. Porque se a pessoa, o familiar, eles não entenderem que a prevenção é o mais importante, o tratamento, não que ele vai ser mais difícil, não é isso, mas a prevenção falhando, a gente vai ter que entrar com o tratamento. E aí vai com tipos de cobertura, com o tempo, né, do profissional, do paciente, risco de infecção, né? Então, exatamente, por isso que é importante. a gente tem que conscientizar as pessoas da consequência de ocorrer uma lesão por pressão. Além de gastos, porque é caro tratar a lesão por pressão, o que tem que estar em mente é o prejuízo para o paciente, para a pessoa que desenvolveu essa lesão por pressão, independente se está numa instituição de saúde, né, internado, ou se está em casa, ou se é um cadeirante, porque diminui muito a qualidade de vida dessa pessoa e aumenta muito os riscos, como a Maristela já citou, risco de infecção, o risco de sangramento, a depender do lugar, de comprometimento de outras estruturas corporais, de outros órgãos. Então, pode virar uma bola de neve e que pode levar à hospitalização, se não for o caso, se o paciente estiver no domicílio, por exemplo, aumento do tempo de internação e o pior do desfecho, que é a morte. E assim, engloba muita coisa, né? Até a parte da economia, né? Porque o profissional não, o paciente, né? Que poderia se restabelecer de um trauma, por exemplo, né? Que logo ele poderia voltar para o mercado de trabalho, aí ele fica com uma lesão. A reabilitação transforma o tempo, se arrasta muito maior. Muito, né? Quantos pacientes, né, que não internam por conta de um motivo e que acaba ficando hospitalizado por um tempo muito maior, fazendo cuidados. E a gente tem alguns serviços, né, que a gente tem um serviço de atendimento domiciliar que faz todo esse atendimento para o paciente em casa, mas muitas vezes o paciente precisa ficar internado por conta de uso de antibiótico. Exatamente. Que ele precisa, né, são antibióticos de nível hospitalar, então ele fica ocupando um leito, onde poderia ser utilizado por um outro paciente, né? E não retorna ao mercado de trabalho, debilita economicamente a família, é uma questão muito complexa. Sim, então, assim, tem impacto na saúde, tem impacto financeiro, tem impacto social, tudo isso. Tem impacto na dinâmica familiar. Então, realmente, assim, a prevenção a prevenção é o carro-chefe. É o carro-chefe. E pensando num cenário de uma pessoa que não seguiu a prevenção e está com as lesões, qual que é um caminho de tratamento? Precisa ser no cenário intra-hospitalar? Ele pode tratar em casa? O tratamento acontece em qualquer cenário. O mais importante é ter um profissional capacitado para isso, né? Daí a importância, né, a gente está falando aqui da estomaterapia, né, de ter um estomaterapeuta, que é uma pessoa, um enfermeiro que fez uma especialização que abrange esse tipo de atendimento, né? Então, ter um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe avaliar esse paciente, que sabe avaliar essa ferida e implementar um tratamento multifatorial é o principal. Porque eu disse, lesão por pressão, é a pressão não aliviada. O pessoal chamava popularmente de escara. Todo mundo sabe que é da pessoa ficar deitada e não virar. Eu acho que esse é um ponto que bastante gente tem conhecimento básico disso, né? Mas não é só isso. O tratamento é multifatorial. A gente precisa pensar, obviamente, na mobilização precoce, que é essa questão de mudar o paciente de posição. A gente tem que pensar nos cuidados com a pele, né? A pele tem que estar limpa, tem que estar com uma umidade controlada, hidratada, uma temperatura controlada. A própria ferida também, para não abrir, para não piorar. A gente tem que pensar na pele ao redor da ferida, a gente tem que pensar nas características da ferida, né? Se é uma ferida que está com muito exudato, que é aquela secreção que sai, a gente chama, né, o nome adequado é exudato.
A localização, está perto de região genital, tem contato com fezes, com urina. O que a gente vai usar para tentar proteger? O colchão que o paciente está. Isso é fundamental. Né? A gente já tem estudos que provam quais funcionam, quais não funcionam. A condição nutricional, isso é uma coisa super esquecida pelos profissionais. Né? Se a pessoa está desnutrida, não vai conseguir fazer síntese de novos tecidos. Né? Gasta-se dinheiro com umas coberturas tão caras, mas a própria alimentação do paciente, né, não é avaliada. E não é porque o paciente está no peso ideal ou acima do peso que ele não está desnutrido. Né? Então, desnutrição não é o quanto ele está emagrecido. Isso. Né? Então, isso é muito importante também a gente pensar nesses outros aspectos para ter sucesso no tratamento da lesão por pressão. A gente tem que pensar na equipe, se ela tem conhecimento para isso. A gente tem que pensar na capacitação do familiar. Porque às vezes o paciente está no hospital e vai para casa com essa ferida. E é a família que cuida. Temos, né, no nosso município o serviço de atendimento domiciliar, que é o SAD da prefeitura, mas não dá conta. Né? Eles conseguem atender uma parcela da população e os demais. E não dá para os familiares acharem que sabem cuidar da ferida. Não. Passa uma pomada lá e faz uma cobertura e vai parar. Exatamente. Passa um antisséptico, deixa respirar e que vai... Não é assim. Tem todo um passo a passo, né? A avaliação da lesão. E aí, como o Rodrigo falou, a pele ao redor, né? Porque antigamente, assim, até mesmo a enfermagem, ela vem desenvolvendo, ela vem se capacitando, né? O profissional sai da faculdade com com uma boa bagagem, né? Mas essa especialização, ela vai fazer com que o profissional fique muito mais capacitado. Exatamente. Né? E aí tem evolução constante de produtos, de tipo de cobertura, primária, secundária, né? Que aí a gente pode... E de ciência, né? Porque Sim. a gente tem que pautar a nossa prática nas evidências científicas. E não dá para fugir disso. Vou dar um exemplo. Quantos que já foram orientados, tem qualquer tipo de ferida, isso se encaixa para as lesões por pressão também, e que foram orientados a lavar com água e sabão no banho? Sempre é dito. E passar aquele spray à base de iodo, que deixa a pele laranja. Eu acho que todo mundo já foi orientado por profissionais de saúde a fazer isso. E aí a gente, né, o que as evidências trazem? Que esse tipo de prática atrapalha o processo de cicatrização. Né? A água, em algumas condições, pode ser utilizada para lavar a ferida, mas não a água do chuveiro. Né? Se você tem uma ferida na região... no glúteo, uma lesão por pressão no glúteo, toma o banho, aí toda aquela água que passa pelo corpo passa pela ferida e vai levando toda aquela contaminação. Como que está a caixa d'água desse lugar que a pessoa está tomando banho? Nossa, vai muito além, então, Rodrigo. Vai muito além. Tem coliformes fecais na água? Tem. Pode pegar da torneira da casa de cada um, que tem. E aí, infectou, mas por quê? Eu tomei tanto cuidado, mas como foi esse cuidado? Né? Aí, o antisséptico. O antisséptico tem indicação formal para usar. Não pode ser em qualquer ferida. O antisséptico, ele é tóxico a fibroblastos e queratinócitos. São células intimamente envolvidas no processo de cicatrização. Então, a gente está agredindo aquela ferida. Então, tem umas lendas urbanas sobre o cuidado de ferida que a gente, né, o estomaterapeuta tem o conhecimento para fazer diferente e levar esse paciente para uma evolução positiva daquela ferida. Você falando que nem, por exemplo, né, a gente está
falando bastante sobre a lesão por pressão, né? Mas muitos pacientes convivem anos, né? É como se fosse assim, tem aquela lesão na pele ali, na perna, né? Por conta Faz de parte da vida deles, né? ele já não sabe mais conviver sem aquela lesão, né? Mas tem fases, né? Então, o tratamento muda, por isso que a avaliação do profissional, para saber qual tipo de cobertura, o que tem que ser utilizado, quanto tempo tem que ser tratado, qual o período que fica nessa cobertura. Então, assim, não é porque teve uma avaliação de um profissional que vai ficar fazendo sempre. Tem que ser constantemente reavaliado e vendo se tem a necessidade de mudança de produto, né, para ser utilizado. Isso, o tratamento é dinâmico. Sim. Não é suficiente uma única avaliação, porque a ferida às vezes vai demorar meses para cicatrizar. E precisa deste acompanhamento. Eu gosto muito de falar, e eu adotei, na verdade eu estou plagiando essa fala, né, de uma querida amiga, enfermeira, a Wanda Arena, carinhosamente chamada de Vandinha. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela. E quando a gente discutia sobre tratamento de ferida, ela falava, gente, vocês têm que conversar com a ferida para descobrir o que ela está precisando. Você tem que conversar. E ela responde. Responde. Porque não adianta você usar uma cobertura. Cobertura são os produtos que a gente coloca, né? Pode ser uma pomada, pode ser um gel, pode ser um creme, um óleo. Então, isso tudo a gente chama de cobertura. Não adianta nada você colocar uma cobertura que vai dar umidade. A gente tem algumas que tem 98% de sua composição, que é a água. Uma ferida que está pingando secreção. Você perguntou para ela se ela está precisando de umidade ou não? Não, aí você já tem que pensar numa cobertura que vai conter, vai controlar essa umidade em excesso, né? Porque a hora que você vai conversando, você cria um roteiro de entrevista para essa ferida, você consegue chegar na melhor escolha de tratamento. E tem muita novidade no mercado, assim? Algo que era usado antigamente e aí agora você fala, não, depois que eu tive esse papo com a ferida, ela não quer mais essa cobertura, ela quer outro tipo, mais moderno. Tem, Thaís. Nós temos empresas multinacionais que trabalham exclusivamente para desenvolver tecnologia e produtos para prevenção e tratamento de feridas. Então, assim, é um mercado vasto, né, de produtos, de tecnologias. Eu fui o ano passado no Congresso Brasileiro de Estomoterapia. E assim, eu fiquei impressionado de verdade com a evolução das empresas. Porque antigamente tinha 1, 2 empresas que trabalhavam com isso. Hoje era uma infinidade. Tinham vários expositores lá, mas muitos mesmo, que trabalham com isso. Tem muita coisa que mudou ao longo do tempo. Desde a prevenção, que uma coisa não tem como desvincular da outra. Por exemplo, antes recomendava-se fazer massagem nas proeminências ósseas, né? Popularmente falado ponta de osso, por exemplo, cotovelo, joelho, a região aqui da escápula, nas costas, para estimular a circulação. Já não é mais indicado. Isso, ao invés de estimular a circulação, você pode estar aumentando a fricção e a destruição tecidual a nível capilar, né? Outra coisa que era muito utilizado, né? Óleo para hidratar. Teve uma época que o AGE, né, que são ácidos graxos essenciais, todo mundo gostava de lambuzar o paciente disso. Já não é mais recomendado. Como produto para hidratação de pele. Qualquer óleo esquenta a pele. Ele hidrata, né? Ele esquenta. Então, pensa, cidades quentes como a nossa, isso aí é quase que fritar, né, a pele do paciente. E aí, aumentando a temperatura da pele, a gente aumenta a vasodilatação, aumenta a perda de líquido para o terceiro espaço, aumenta o edema, aumenta o risco de desenvolver novas lesões por pressão. Outra, né, que eu acho que é clássico, assim, das mudanças de recomendação de prevenção. O famoso colchão caixa de ovo ou piramidal. Isso aí, quando eu vou dar algum curso, alguma palestra sobre isso, a hora que eu falo isso, eu quase apanho. Porque não adianta, não serve para nada. Ele aumenta o conforto do paciente. Ok.
mas ele não previne. Já tem estudo que prova. Ele é uma espuma dessa finura, uma espuma simples, né? Então, isso já não tem... Eu sei que tem profissional, tem instituição que recomenda comprar isso, mas eu tenho certeza, tem uma instituição que tem um estomaterapeuta ativo, ele já muda isso. Não entra, né? É o que eu vivia falando, assim, na minha experiência, né, profissional. A justificativa é o preço, né? Mas um colchão piramidal, em comparação com os outros colchões que nós temos no mercado, os outros são muito mais caros, mas além de você poder até ser reutilizável, né? Porque você pode fazer descontaminação do produto e passar até para um outro familiar. Então, é o que eu falava, faz uma vaquinha, né? Chama a família inteira, faz uma vaquinha, compra o colchão para o paciente poder usar. Uma hora ele vai, se Deus quiser, não precisar mais desse colchão, você passa para frente. Do que gastar dinheiro com um colchão que você não tem benefício nenhum. Em termos de colchão, assim, hoje também já está mais acessível. Sim. Tem dois colchões, são clássicos e existem no mercado. Um é o de viscoelástico, mas a depender, que é igual a tecnologia da NASA. Sabe o travesseiro da NASA? É aquele material, só que tem a densidade adequada, ele tem uma durabilidade a depender da marca, que isso pode ser comprometido. Estou falando para qualquer paciente. Pode ser no hospital, pode ser no domicílio, mas também tem o colchão pneumático. O colchão pneumático é aquele que é todo dividido e que ele é ligado no motorzinho de ar, que ele altera a quantidade de ar dentro dessas células. Isso redistribui a pressão, é comprovado, né? E antigamente que eu falo 5 anos atrás, custava R$1.500. Hoje você consegue comprar por 400, 350 reais, né? Pela internet, certo? Então, isso tudo foi mudando em termos de prevenção. De tratamento, também tem muita coisa que mudou. Né? A gente pensar na dinâmica de tratamento, que é limpeza, desbridamento e cobertura. A limpeza, aí isso não é da minha época, tá? Mas assim, eu lembro Não, vai agora denunciar a idade, vai denunciar a idade. Eu lembro de colegas falarem que utilizavam, eles chamavam de líquido de DAC. Já ouvi falar também. Líquido de DAC nada mais é do que água sanitária. Nossa. Usava-se água sanitária para limpar a ferida. Então, e usava por anos. E aí foram estudando e as evidências mostravam que não era adequado. Hoje a gente usa aí soluções estéreis, temos produtos específicos, não é só o soro fisiológico, né, para limpeza de ferida. As técnicas de limpeza, né, antes a gente ia lá, pegava uma gás, esfregava até sangrar. Opa, sangrou, está circulando sangue. Vai renovar células. Mas pelo contrário, a gente estava destruindo aqueles tecidos frágeis, aquele monte de vaso sanguíneo tinha acabado de se formar, que ia nutrir o leito daquela ferida, que ia ajudar na cicatrização. Hoje já não se usa mais, é limpeza em jato, com solução em temperatura corporal. Isso, não é gelado. Né? Então tem muita coisa que vai evoluindo, né? Desbridamento é a mesma coisa. A gente hoje tem técnicas para isso, tem treinamento que a gente, enquanto estomaterapeuta, aprende, né? Tem técnicas de desbridamento que nós aprendemos na especialização para a gente empregar isso para ser para os capacitado pacientes. Para poder fazer, né? Por conta das estruturas, né? Que você pode, se você não tiver uma capacitação correta, você até retira tecido saudável. Né? E prejudica a cicatrização, pode causar até danos maiores para o paciente, sim. né? Só que tudo isso também, assim, infelizmente, não infelizmente, tem produtos caros, né? Mas a gente precisa fazer avaliação da parte social da família também, Exatamente. né? Porque eu vejo, assim, muitos enfermeiros que prescrevem até soluções de limpeza, coberturas, que familiar não tem condição, né? Então, a gente tem que, quando indicar, essa função do profissional de avaliar a parte social do paciente, para poder prescrever uma cobertura, um produto correto dentro do que ele pode, né, também adquirir. Exatamente. Ou talvez a pessoa até consiga fazer uma iniciação no tratamento, né?
comprar, adquirir aí a primeira leva dos produtos, mas não consegue fazer a continuidade. Sim. E acaba interrompendo. Isso. Nós temos produtos de diversos preços. Né? Lógico, temos produtos excelentes com custo elevado, tem instituição que tem condição de bancar isso, tem família que tem condição de bancar isso, e temos instituições e famílias que não têm condições. Por isso que conhecimento sobre as possibilidades de tratamento é também muito importante. E o nosso, eu falo nosso porque eu sou enfermeiro, a Maristela está aqui, enfermeira também, mas o nosso Conselho Federal de Enfermagem regulamentou, né, em 2018 e fez acréscimo em 2021 a prescrição de medicamento manipulado para tratamento de feridas pelo estomaterapeuta. E algumas outras especialidades, como enfermeiro especialista em dermatologia, tem algumas outras que podem também. Olha como isso é benéfico para a população. Hoje, tem muito estomaterapeuta, que também em 2018 o COFEN regulamentou a atuação desses profissionais em consultórios e clínicas. É uma área da enfermagem que está crescendo muito. Né? Tenho colegas que trabalham com isso. Hoje estão super bem sucedidos. Uma carreira linda. E que conseguem ampliar suas possibilidades de tratamento, por exemplo, com produtos manipulados. E nesse cenário, Rodrigo, qual seria o papel do enfermeiro e de um técnico em enfermagem? Quando a gente fala de equipe, todo mundo tem o seu papel, tá? Vou falar na perspectiva de um paciente, de uma pessoa que está hospitalizada. Uhum. A lesão por pressão é um problema de todo mundo. Normalmente, quando se fala assim, e essa lesão, vê com o enfermeiro. Isso é bom. Em qual sentido? É uma área nossa. Não é à toa que estomaterapia é só para enfermeiro. Eu acho que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Estudar e se capacitar. Mas o médico é responsável também. Ao passo que ele vai prescrever uma analgesia antes do curativo de um paciente que tem dor. Antibiótico terapia sistêmica. É uma equipe aí multidisciplinar. Exato, então. o fisioterapeuta que vai ter atenção à condição de oxigenação do paciente, ao dispositivo de mobilização que ele precisa usar. A nutrição para prescrever uma dieta correta, hipocalórica, hiperproteica para qualquer paciente que tenha lesão ou que esteja em risco de lesão por pressão. Né? E o enfermeiro. O enfermeiro é responsável por todo o processo de avaliação desse paciente, de medidas de prevenção, de tratamento, supervisão da equipe para os cuidados, de implementação de protocolo para prevenção e tratamento de feridas, de criação de políticas públicas. Então, é uma área da enfermagem que deveria e que deve ser explorada. Nós temos competência para trabalhar nessa área. E temos, dentro da equipe de enfermagem, a figura do auxiliar e do técnico de enfermagem também, que eles estão intimamente ligados nessa questão da prevenção e do tratamento, que eles desempenham as ações, os cuidados para a prevenção e tratamento prescritas pelo enfermeiro, né? Além do registro dos cuidados. Então, são profissionais também fundamentais nesse conjunto de medidas relacionado à prevenção e tratamento de lesão por pressão. Porque se o técnico ele não tiver capacitado, também ele não vai conseguir fazer... Executar a prescrição. Ele vai olhar aquela prescrição, não vai entender, não vai conseguir até conversar com o próprio enfermeiro, né, para poder entender melhor como tem que ser feito esse curativo, qual o tipo de produto, né, que ele vai utilizar, qual o modo como ele vai fazer, né? Exatamente. A técnica do curativo em si. E até as características, né, da ferida. Porque às vezes nós, enfermeiros da assistência, nunca cobrimos um setor que não era o seu. Então,
Aí você chega lá, tem um paciente com uma lesão por pressão, quem sabe disso é o técnico de enfermagem que estava com ele. Ó, enfermeiro, ontem estava assim, hoje está assim. Então, o conhecimento desses membros da equipe, do técnico do auxiliar de enfermagem, são também fundamentais. A equipe tem que ser capacitada como um todo. Todos os profissionais devem ter domínio dessa questão e entender o quanto ela é importante para a recuperação da saúde, para a reabilitação desse paciente. Pode se considerar um desafio hoje essa capacitação de toda a equipe multidisciplinar? Com certeza. É difícil encontrar um lugar em que está todo mundo conversando ali a mesma língua, trabalhando certinho? É difícil, Thaís. Eu já dei vários treinamentos em instituições sobre esse tema. E acho que uma vez em um treinamento que apareceu um fisioterapeuta e um médico. A enfermagem vai, a enfermagem vai em peso. Era a enfermagem que estava no treinamento que você deu, Exatamente. Né? O restante da equipe... Como eu disse, essa questão dos cuidados de prevenção e tratamento de lesão por pressão e de outras feridas é da enfermagem mesmo. Mas também a equipe não trabalha, o enfermeiro não trabalha sozinho, o auxiliar técnico de enfermagem não trabalha sozinho. Todo mundo tem que estar envolvido com um objetivo comum, que é a melhora desse paciente. E mesmo assim, instituições menores, ainda o conhecimento é precário. E a literatura prova. Estou falando da minha experiência, mas eu vou trazer também da literatura. Não é difícil encontrar estudos que mediram conhecimento e tem instrumentos validados, né, sobre lesão por pressão para medir isso, e estudos que mostram, não é só no Brasil, no mundo, que o conhecimento é insuficiente, infelizmente. E a maior satisfação, falamos em desafio, agora vamos falar em satisfação, que a maior satisfação, então, para o enfermeiro que está acompanhando um paciente é ver a evolução, a melhora dele nessa ferida. Exatamente. Isso tem realmente uma... Comemora, com satisfação. Comemora, porque o enfermeiro, Thaís, é o profissional que fica perto do paciente o tempo inteiro. Ele acompanha, assim, mudanças sutis na condição de saúde desse paciente. E a hora que a gente percebe uma melhora, isso é uma vitória, não é só no paciente internado, não. Em qualquer âmbito do cuidado. Eu atendi um paciente na atenção primária que ele tinha não era uma lesão por pressão, mas era uma ferida crônica também. Ele tinha problema de varizes, então teve uma úlcera venosa na perna que já fazia 14 anos. Tinha muita secreção que saía da ferida dele. Tinha dia que ele chegava para fazer o curativo, ele tinha colado absorvente em volta absorvente feminino, assim, em volta da ferida, de tanto que saía secreção. Para tentar conter isso. E aí ele trocava esse curativo 10, 11 vezes por dia. Nossa, não é absurdo. Vida. Ele acordava 3, 4 vezes à noite para trocar o curativo e trocar a roupa de cama. E aí o tratamento dele não estava adequado. Eu consegui implementar, consegui recurso do município, não era em Ribeirão Preto, do município especificamente para aquele paciente, mas tem tantos, né? E então tive que conscientizar a equipe do serviço para direcionar mais recursos para aquele paciente. Em 20 dias de tratamento, não era perfeito, porque eu não tinha todos os recursos, mas de um tratamento mais adequado, de 10, 11 vezes que ele fazia o curativo por dia, ele passou a fazer 3. Ele passou a dormir a noite inteira. Nossa, olha ele passou a não ter mais problema com a esposa, de não querer dormir com ele, de lavar muita roupa, que isso era uma questão, né, familiar ali. Ele querer sair mais, voltou a frequentar a igreja da religião dele. Olha só. É uma mudança de vida mesmo. Não cicatrizou a ferida? Ainda não. Na época, né? Uhum. Mas
em pouco tempo, com conhecimento e um tratamento adequado e conscientização dos envolvidos, olha que salto na melhora da qualidade de vida dessa pessoa. Que é o que a gente tinha falado desde o começo, né? Que a gente tinha citado, por exemplo, um trauma, né? Mas aí é uma parte clínica, né? E a evolução, né, desse caso. Nossa, é lindo, né? De ouvir isso. Né? Ô, Rodrigo, então, que nem a gente falou, né? Referente à equipe multidisciplinar, né? Infelizmente, a gente ainda não tem uma parceria, são poucos os lugares, né? Que trabalham em conjunto, né? O quanto importante, né, seria, então, a participação de todos, né? Num treinamento, numa capacitação, o médico, o farmacêutico, Sim, porque ele também é responsável pelos produtos que vão estar disponíveis. O psicólogo, assistente social, para poder ver a condição desse familiar na hora que ele for retornar para casa, né? Nossa, é assim, eu não posso dizer que é uma utopia, né? Mas acho que é uma coisa assim, como que seria bom, né? Mas a gente vai conseguir, né? E a presença de um profissional especializado, Sim, que no caso seria o enfermeiro estomaterapeuta. Né? Uhum, com certeza. Que faz toda a diferença. Então, assim, ó, a gente sabe, você desenvolveu um projeto, né? Foi um projeto de doutorado que foi feito, referente a uma startup de vocês. Isso aí é uma novidade aí, tecnológica. Uma novidade aí no mercado, hein, gente? Conta mais. Eu tenho uma parceria com uma empresa que chama-se Prevene. O objetivo dessa empresa é prevenir a lesão por pressão. Então, eu estou desde 2018 nessa parceria com eles e nós desenvolvemos uma solução que é um produto para gestão do cuidado para prevenir a lesão por pressão. Prevenir e tratar, mas o foco mesmo é a prevenção. É um sensor, né? É um sensor e um sistema web, né? Um sensor e um programa. Um sensor que a gente cola na região external do paciente, então nessa região a gente faz a fixação com eletrodo de monitorização cardíaca. E ele está vinculado, esse sensor vinculado a esse sistema de computacional que funciona em tablet, em celular, em notebook, em computador, é um sistema web, então é bem fácil ter um dispositivo para acessá-lo. E esse sistema, ele capta a posição do paciente em tempo real, em relação ao decúbito, dorsal, lateral, se o paciente está pronado, e a angulação desse decúbito, que tem recomendações na literatura específicas sobre isso, e a elevação da cabeceira. Se o paciente está sentado, se ele está em pé. Então, isso vai sendo armazenado nesse sistema. E ele oferece um mapa de decúbito. Então, você tem na tela várias janelinhas, numa única tela, cada janelinha é um paciente. E ele avisa quanto tempo falta para a próxima mudança de decúbito, qual é o decúbito para qual esse paciente tem que ir. Se está atrasado, tem aviso sonoro e visual. Então, aquela janelinha muda de cor, pisca, e tudo isso é personalizável, né? O enfermeiro do serviço pode colocar do jeito que ele precisar. E emite relatório de tudo. Porque a hora que deu o tempo da mudança de decúbito, você mudou o paciente, ele reconhece sozinho, você não precisa ir lá e cancelar o aviso. Mudou o decúbito para o que está indicado, já começa a contagem de novo. Então, não dá um retrabalho e fica tudo registrado. Porque é um desafio registrar os cuidados para lesão para prevenção. E aí, por exemplo, o paciente está lá, passou do tempo. É possível suspender o aviso. Justificar o porquê. E aí, por que eu falo que é um sistema de gestão do cuidado? O sistema, você consegue exportar relatório de tudo. Qual é o horário que mais atrasa? Qual é o motivo que mais suspende o alarme? Quem mais suspende o alarme? Então, a gente já tem esse produto para o mercado hospitalar, está sendo desenvolvido um modelo para o home care também.
que à distância o gestor consegue também ter isso, né? A gente já tem alguns clientes, né? Alguns hospitais clientes, entre eles o Sírio-Libanês já adquiriu a nossa tecnologia. E assim, na hora que a gente começa a pensar nas possibilidades de você conseguir entender o que está acontecendo, por que está tendo lesão, por que o cuidado para a prevenção de lesão por pressão não está sendo adequado, né, é muito interessante. Notifica a lesão, você tem um sistema de notificação de lesão dentro dessa interface, que faz o cálculo sozinho, porque normalmente o pessoal da qualidade perde um tempão lá no hospital fazendo estudo à mão e consegue também fazer o registro da lesão por pressão. Que hora que você vai fazer um registro de uma lesão por pressão, fica um texto desse tamanho. Quando o paciente tem só uma lesão, Exatamente. Né? Porque geralmente, dependendo do paciente, tem diversas lesões, né? Então, assim, é um produto que vai além... É prevenção, é gerenciamento, é avaliação, né? Exato. Facilita no registro. Então, assim, é bem completo, né? E eu acho que tecnologia, tratamento, curativo, cobertura, é muita coisa, né? Envolvida num tratamento de uma lesão que pode ser prevenida, né? Então, pensar sempre na prevenção. Sempre, né? É um conjunto, né? A gente tem que prevenir. A maioria das lesões por pressão, elas são preveníveis, outras não, infelizmente. Então, é um contínuo. A gente vai prevenir para não ocorrer. E se ocorrer, a gente vai tratar, mas continuar prevenindo para não ter novas. Porque não é porque o paciente desenvolveu uma lesão por pressão que ele não pode desenvolver outra. E lançar mão do que a gente tem, né? De todas as tecnologias disponíveis, todos os produtos disponíveis e principalmente se capacitar. Porque sem o conhecimento, não adianta. É igual você dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. Então, a gente precisa se capacitar, a gente precisa desenvolver e melhorar o conhecimento nessa área. E a capacitação é constante, né, Rodrigo? Não adianta, assim, você fez então essa pós, é especialista, mas há quanto tempo? E aí a gente tem que continuar sempre lendo, sempre estudando, vendo os guidelines. Exatamente. Eles são atualizados com periodicidade, constantemente, né? E falando também agora, eu lembrei, você também colaborou também com um caderno da Anvisa. Isso. A nota técnica das recomendações sobre prevenção de lesão por pressão no serviço de saúde, que a primeira versão foi em 2017 e agora em 2023, né? Em 2017 eu fui autor de uma parte, revisei o documento e na ocasião com a minha orientadora, a professora Maria Helena Caliri, e agora de 2023, foi em agosto de 2023 a atualização, eu fui um dos revisores juntamente com a professora Paula Nogueira da Escola de Enfermagem da USP de São Paulo. Então nós fizemos essa atualização dessas recomendações. É muito importante, né? E assim, eu acho que é um tema que é bem complexo, né? Mas a gente consegue. Acho que assim, poder falar com a pessoa, explicar, mostrar desde o paciente para o familiar, envolver a sociedade, né? Envolver a equipe no hospital, envolver todos os que estão junto com aquela pessoa, para saber que se a gente não fizer prevenção, tratamento, tudo corretamente, tendo um profissional capacitado, né, o quanto que a gente não vai melhorar a vida dessa pessoa, né, porque a gente tem que pensar na vida de um pai de família, da mãe, né, ou até mesmo de um próprio adolescente, né, quantos adolescentes que sofrem um acidente e que ficam acamados por um período, né, e aí perde o tempo de ficar em conjunto com os seus colegas, tá dentro daquele período de começo, né, adolescência, ou então tá escolhendo o que vai fazer na vida, tá resolvendo, tá começando a entrar no mercado de trabalho, né, e acontece alguns problemas que desenvolvem isso, né, então pensar no futuro da pessoa, Exato, né. É a reabilitação, né, assim, a gente tem que devolver a pessoa para a vida dela. Eu falo que quando eu trabalhava no hospital ainda, hoje eu tenho minha dedicação exclusiva para a docência,
a gente tem que pensar na reabilitação de qualquer paciente a partir do momento que ele entra no hospital. Ele entrou, a gente tem que começar a preparar ele para ir para casa. Né? Independente de quanto tempo isso levar. Porque, realmente, a equipe, a família, a sociedade, os serviços de saúde, de apoio, todo mundo precisa estar conectado. Precisa estar em sintonia para que essa pessoa tenha uma melhor recuperação, uma melhor qualidade de vida, independente da sua condição. Né? E uma coisa que eu lembrei agora, Maristela, até né, para quem quiser saber mais sobre esse tema de feridas crônicas, da lesão por pressão, dos tipos de úlceras de perna, também, junto com professoras da Escola de Enfermagem da USP, nós desenvolvemos um site que chama Feridas Crônicas, feridascronicas.com.br, e está hospedado no domínio da Escola de Enfermagem da USP daqui de Ribeirão. E que tem módulos de ensino para profissionais de saúde, para cuidadores, sobre prevenção e tratamento de lesão por pressão. Utilizei muito esse site. Então, ele é de acesso gratuito, foi um conteúdo validado por especialistas, tem uma parte desse conteúdo que foi desenvolvido durante meu doutorado. Então, quem quiser saber mais, conhecer um pouquinho, está aí uma fonte de informação segura. Porque hoje em dia a gente tem tanta coisa, né? A gente não sabe nem por onde começar, onde buscar. Então, só uma dica. E aí, infelizmente, assim, a gente está num momento, né, de envio de mensagens que acabam não auxiliando em ninguém, né? Então, aquelas mensagens que vai a pessoa... A avaliação do vizinho, né? Então, meu vizinho usou isso e a prática baseada em opinião, né? Não é a prática baseada em evidência, né? Mas, então, esse site é muito bom, né? Para poder... Feridas crônicas, tá? Só colocar no Google ali, que é um dos primeiros, eu acho. E agora a gente vai caminhando para o fim da nossa conversa. Nem parece, o tempo vai passando rapidinho, né? Quando a conversa é boa, né? A conversa eu sou suspeito, porque falar de um tema que eu gosto, foi muito esclarecedor, Rodrigo. Eu quero agradecer também a Maristela, que compôs a mesa, a sua presença, o seu tempo, todos os esclarecimentos. E dizer que a Atlas tem as portas abertas para você sempre. A gente te espera, Rodrigo. Você sabe que a gente te espera. Eu agradeço também a você, Thaís, Maristela e todo o time da Atlas pela oportunidade de estar aqui. Foi realmente um momento muito prazeroso, essa conversa. Trazer um pouquinho de informação, né, para quem está nos assistindo. E estou à disposição. Quando precisar, pode me chamar que eu venho com o maior prazer. E muito obrigada a você que esteve com a gente durante esse bate-papo. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações. Todas as novidades vão chegar primeiro para você. Nós nos vemos, então, no próximo episódio de Falando em Saúde.